Vamos agora então para a análise da produção na safra de soja e milho. Sobre o assunto, vou conversar agora com a Ana Luísa Lodge, que ela é especialista de inteligência, de mercado, né, de grãos da Stonex. Muito bem-vinda, prazer tê-la novamente aqui, viu, Ana? Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite novamente. Vamos lá, colheita finalizada da soja, né, volume recorde. Quais os destaques que você traz para a gente aí em relação à soja? Realmente a safra 24/25 de soja foi um recorde, a gente teve um excelente desempenho na maior parte do país. O nosso último número aqui da Stonex ficou em 168,25 milhões de toneladas. E se não fossem as questões climáticas no sul do Brasil, com destaque para o Rio Grande do Sul, a gente teria uma safra recorde ainda maior, aí perto das 175 milhões de toneladas. Mas o Rio Grande do Sul passou aí por um período bastante seco no começo do ano, que afetou fortemente a produção do estado, enquanto outros estados tiveram um resultado muito positivo. Pois é, o Rio Grande do Sul, a gente até mostrou aqui do fato que aconteceu, nessa quebra, né? E diminuindo aí quando a gente fala na produção da soja. Agora, ô Ana, vamos falar das exportações? O que vai alcançar aí quando a gente fala, né, de exportações? O Brasil, ele já é o maior exportador de soja há algum tempo, e essa safra recorde, ela abre espaço para que as nossas exportações também sejam recorde. Nossa estimativa de exportação de soja para esse ano, 2025, está em 107 milhões de toneladas, número que, se alcançado, vai ser um recorde aí. E destacando que os embarques estão bastante aquecidos nesse primeiro semestre do ano, o que é usual logo após a colheita da soja. Essa semana, inclusive, a gente vai ter o número consolidado aí dos embarques de maio. E tudo indica que a gente vai continuar embarcando bastante soja, o produto brasileiro está bastante competitivo. E destaque para as compras chinesas, né? A China já é o nosso maior comprador e tem concentrado cada vez mais as compras de soja no Brasil. Esse destaque nosso aí dessa principal commodity, mas quando a gente fala de preço, como é que está o preço aí da soja? Olha, a soja vem aí de um tempo para cá, uns 2 anos para cá, com preço mais pressionado em comparação ao que foi aí logo após a pandemia. A gente teve uns momentos de preços bem altos da soja, porque a gente está numa situação de balanço global de soja confortável, né? Não está faltando soja, não só a questão da safra brasileira, a gente teve uma safra favorável ano passado nos Estados Unidos também. A Argentina, apesar de alguns problemas, também está colhendo uma safra favorável esse ano. Então, o foco, uma coisa que pode impactar os preços, que deve ser o foco do mercado agora, é a safra americana que está sendo plantada no momento, já que a expectativa é de uma menor área de soja nos Estados Unidos. Então, o clima vai ser muito central. Se eles tiverem qualquer problema nesses próximos meses que possa afetar o rendimento das lavouras, isso daí poderia mudar esse equilíbrio entre oferta e demanda mundial, levando a um balanço um pouquinho mais apertado. Vamos seguindo acompanhando o relatório do USDA em relação à safra americana, né, Ana? Agora, diante do avanço do etanol, de milho, qual a estimativa, então, para a segunda safra? Teve aumento, né, em algumas regiões? Fala para gente. Realmente, o Brasil esse ano está começando a colheita da segunda safra de milho e, por enquanto, está com uma perspectiva bastante positiva. A gente revisou também o número do milho, elevando a estimativa da safrinha para pouco mais de 106 milhões de toneladas. Muitos estados estão com uma perspectiva muito positiva, destaque para os estados do Centro-Oeste, Mato Grosso, que deve colher uma safra acima de 50 milhões de toneladas de milho segunda safra. Mas os outros estados do Centro-Oeste também com perspectiva muito positiva, Paraná, São Paulo também, a gente teve revisões positivas. Então, tudo caminha para um resultado muito bom do milho, o que é muito bem-vindo, já que a gente está consumindo muito milho internamente. A gente, claro, tem um consumo enorme para a ração, que é o nosso principal consumo, mas o etanol de milho, ele tem avançado muito rapidamente nos últimos anos aqui no Brasil e deve continuar avançando, o que é o principal fator que motivou a Stonex a revisar o número de consumo doméstico de 87 para 89 milhões de toneladas.
E o clima fica no radar aí para aqueles produtores que plantaram mais tarde aí essa segunda safra, que a gente vê que em alguns estados, acho que 1% já começou a colheita, né, Ana? Uhum. Sim, a gente precisa monitorar, assim, o que foi plantado mais tarde, porque a gente já está, né, numa estação bem mais seca agora no Brasil, agora já chove muito menos e fica mais seco na maior parte do Brasil até setembro. Então, o que foi plantado mais tarde, eventualmente, a gente precisa acompanhar o nível de precipitação, mas por enquanto as perspectivas se mantêm positivas, né? No geral, os solos aí com boa umidade, apesar das previsões indicarem que deve chover menos nesses próximos dias, o que é normal para o período. Tá certo. Muito obrigada por essa conversa hoje aqui com a gente, viu? A Ana Luísa Lodge, que é especialista de inteligência de mercado de grãos da Stonex. Mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima oportunidade aqui para a gente voltar a falar dessas commodities importantes aqui para o nosso país, viu, Ana? Obrigada. Eu que agradeço novamente, uma ótima semana a todos. Vamos lá.